O Espiritismo desvenda os grandes enigmas da vida. De onde venho? Para onde vou? O que acontece após a morte? Começa agora o programa Transição, a visão espírita para o novo tempo. Hoje temos a alegria de receber mais uma vez o nosso companheiro José Reis Chaves, que vem lá de Belo Horizonte. O Chaves estudou para padre redentorista, é colunista do jornal O Tempo, lá de BH, né, Chaves? Bem-vindo. É um prazer estar aqui com vocês do Transição, Coelho. Então, eu queria que você começasse falando, Chaves, Jesus é um líder para todos os povos ou apenas para os cristãos mesmo? A igreja, no ano de 325, no Concílio de Nicéia, ela decretou que Jesus é também Deus. É Deus, e o argumento era que Jesus Cristo é da mesma substância do Pai e que nós não. Nós somos filhos de Deus também. Agora, Jesus é um filho especial e nós espíritas aceitamos muito que Jesus Cristo é um filho especial de Deus, mas não que seja Deus também. E isso a igreja decretou, que ele é Deus também, o que complica um pouco, porque essa doutrina ela não é monoteísta, de um Deus único, e envolve, então, pelo menos complica o cristianismo com relação ao politeísmo, que acredita em muitos deuses. Mas, então, o Concílio de Nicéia, de 325, decretou que Jesus é Deus também, igual ao Pai, todo-poderoso, e nós temos exemplos de que não é. Por exemplo, perguntaram a Jesus quando seria o final dos tempos, ele disse: nem os anjos, nem eu sabemos, mas somente o Pai o sabe. Então Jesus se limitou. E ele disse, por exemplo, uma frase muito comum para todos nós cristãos, ele fala: meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Jesus orava para Deus na Bíblia, temos muitas partes mostrando isso. Mas nós nunca temos Deus Pai orando para Jesus Cristo. Ô Chaves, eu gostaria que você fizesse o complemento dessa parte do Jesus das doutrinas. Pois é, Coelho. Falamos sobre a divindade de Jesus que foi decretada no Concílio de Nicéia 325. E após esse concílio, então, um grande teólogo da época, chamado Nestório, ele era sírio e era arcebispo de Constantinopla, patriarca. É um título muito pomposo dentro da igreja, esse título de patriarca. E então, Nestório, ele imaginou o seguinte: ele tinha certeza de que Jesus foi um ser humano, o Jesus histórico. Mas, então ele pensou assim, se ele é Deus também, e aqui eu faço um parênteses, dizendo que podemos dizer que Jesus é Deus no sentido de um Deus relativo. Como diz o Einstein, tudo no universo é relativo. Então, Jesus é um Deus relativo. Podemos dizer assim. Agora, Deus absoluto é só o Pai, aquele que é criador incriado. Jesus é criador também, mas criatura, ele é criado. São Paulo chama de primogênito das criaturas, quer dizer, o primeiro a ser criado. E eu quero confirmar isso antes, que no Evangelho de João 10, 34, capítulo 10, versículo 34, e também no Salmo 82, 6, lá está dito que nós somos deuses, mas aí eu digo, relativos, porque absoluto
é só o Pai. Mas então Nestório, esse grande teólogo do cristianismo primitivo, ele concluiu o seguinte: bom, se Deus é um ser humano, então ele é uma pessoa humana, mas ele é também Deus, segundo o Concílio de Nicéia 325, então ele tem também uma pessoa divina. Aí o Concílio de Éfeso, de 431, decretou que Jesus só tem uma pessoa divina, e não duas. É meio complicado isso, porque se ele era uma pessoa humana, ou melhor, ele era um ser humano, porque ele não era uma pessoa humana? Porque o Concílio de Éfeso decretou que ele é só pessoa divina. E nesse concílio também foi decretado o dogma de que Maria é mãe de Deus, Theotokos, em grego, é mãe de Deus. E foi também instituída a prece da Ave Maria. A Ave Maria é uma saudação do anjo Gabriel a Maria, dizendo que ela seria mãe do Messias, seria a mãe de Jesus. E a igreja criou uma segunda parte, chamada Santa Maria, e acrescentou a essa saudação do anjo Gabriel, a essa parte chamada Santa Maria, Mãe de Deus e tal, e que virou uma prece, e que é uma prece muito comum desde aquela época entre os católicos, entre os cristãos, porque, como eu disse antes, até o ano de 1054, só existia a Igreja Católica. Então, essa prece milenar entrou na igreja. Nossos irmãos evangélicos e protestantes não fazem essa prece. Eles sabem da saudação do anjo Gabriel, mas não tem isso junto com a Santa Maria como prece, como tem os católicos. Nós espíritas oramos, temos essa prece, mas naquela parte que diz Mãe de Deus, nós dizemos Mãe de Jesus, que não tem polêmica nenhuma. Agora, falar que é Mãe de Deus, aí entra nas tais de polêmicas. Porque uns acham que Jesus é Deus mesmo, também, e outros acham que não. Mas, então, esse concílio de Éfeso decretou também isso, que Maria é Mãe de Deus, e criou a prece. E nesse concílio também foi criada, ou melhor, foi condenada a doutrina de Pelágio, que foi um grande teólogo também, inglês, daquela época. Ele era da região da Inglaterra de hoje, e ele era contra o pecado original. Então, a igreja, nesse concílio de Éfeso, o condenou. Decretou, então, que Jesus é só ou melhor, ele é só uma pessoa divina, que já estava desde o concílio lá o concílio de Nicéia, ele era Deus, e o Nestório achava então que ele só tinha uma pessoa, ou melhor, tinha duas pessoas, uma pessoa humana e uma pessoa divina, e esse concílio de Éfeso então condenou isso. Criou a Ave Maria com Santa Maria e condenou Pelágio com a sua doutrina contrária ao pecado original. E diga-se de passagem que nós aceitamos, que nós herdamos a capacidade de pecar do primeiro casal. Simbólico, não real. Isso é uma simbologia, Adão e Eva. A própria igreja hoje defende isso. É uma simbologia. Então, nós herdamos a capacidade de pecar, e não o próprio pecado em si. E esse pecado original, na verdade, ele é o karma nosso de vidas passadas, que nós já trazemos conosco. Então, esse concílio de Éfeso decretou que Jesus só tinha essa pessoa divina. Aí surgiu um outro teólogo, chamado Eutiques, que disse assim, bom, se Jesus só tem uma pessoa divina, ele só tem também uma natureza divina, não tem natureza humana, o que é também complicado, porque se Jesus era uma pessoa humana, ele tinha que ter tem natureza humana.
Mas aí o concílio, aí já é o de Calcedônia, 20 anos depois do Éfeso, esse concílio de Calcedônia, de 451, decretou que Jesus tem duas naturezas, uma divina e uma humana. Isso é fundamental na teologia cristã, embora pastores e padres geralmente não abordem isso. Eu estudei isso, eu estudei para padre, como você disse, então eu estudei isso e às vezes eu falo isso em palestras minhas, porque o Espiritismo é ciência, filosofia e religião, e como ciência tem que saber dessas coisas, e saber por que nós às vezes não aceitamos alguns dogmas. Nós temos a justificativa, nós conhecemos, procuramos conhecer, pelo menos, esse outro lado da moeda, que geralmente nossos irmãos católicos e evangélicos e protestantes, eles não sabem disso, porque os padres e pastores que sabem, geralmente não comentam isso. Agora, Chaves, por que Jesus é chamado de Cristo? Jesus é chamado de Cristo, que quer dizer ungido, com óleo de oliveira, que era muito comum na época. Eles ungiam os reis, ungiam os sacerdotes, e que é a palavra Cristo, que significa ungido, e eles atribuem a Jesus o ungido por excelência, o ungido número 1, vamos dizer assim. Então, aliás, a palavra Messias também significa ungido em hebraico. Então, quando a gente fala Messias, Jesus é o Messias, então a gente está dizendo também que ele é o ungido, que é a mesma coisa, então, repito, de Cristo. Agora, o Cristo, você fala cósmico, né? Isso. Universal. Isso aí é uma doutrina, ela é mais esotérica. É uma doutrina dos gnósticos. E eu quero fazer uma observação aqui. A palavra esotérico, com S, é um estudo profundo sobre qualquer assunto, inclusive de religião, de teologia. E ela difere de esotérico com X, que é um conhecimento das massas. E já o conhecimento esotérico, então, com S, é um conhecimento mais profundo. E não estranhemos isso, porque o próprio Jesus, com seus apóstolos, eram esotéricos, porque eles tinham um conhecimento mais profundo do cristianismo, da mensagem que Jesus trouxe do Pai. Então, Jesus até diz assim, a vós que entendeis, a vós quer dizer os apóstolos que estavam sempre com ele, a vós que entendeis das coisas do reino, eu falo normalmente, ao povo eu me dirijo em parábolas. Então, o próprio Jesus com os apóstolos eram conhecedores mais profundos dessas questões. Embora nem Jesus sabia tudo como nós vimos, e menos ainda os apóstolos sabiam. E Jesus até fala, eu tenho ainda muitas coisas para vos dizer, mas vós não podeis suportá-las por enquanto. Chaves, os nossos agradecimentos a você. A gente espera contar com você outras vezes, em outras oportunidades, para trazer mais esclarecimentos a nós daqui e aos nossos amigos de casa.